Excelente segunda-feira aos nossos caros telespectadores do jornal O Parágrafo. Hoje, para a nossa segunda edição das nossas entrevistas, vamos conversar com a doutora Kátia Simone Muniz Cordeiro, formada na Universidade Federal do Pará, com residência em Clínica Médica na Fundação Padre Albino de Catanduva e especializada também em terapia intensiva no Hospital das Clínicas da USP. Ela está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Passo a bola agora para o nosso segundo repórter, Pedro Gentili. Bom, como a nossa primeira pergunta, eu gostaria de saber por que a senhora seguiu a profissão de médica? Pedro, na verdade, eu acho que é uma escolha que já vem desde a infância. Eu, desde muito pequena, já manifestava esse desejo. E eu não sei bem quando começou, né? Assim, eu já falava que queria ser médica desde bem pequenininha e sempre vim com essa ideia. E eu acho que, eu penso que você não escolhe a medicina quando você quer de verdade, a medicina escolhe você, né? E é um sacerdócio de verdade, de certa forma, é uma carreira difícil, mas é o que eu gosto de fazer. E eu sou formada há 20 anos, e desde sempre eu não seria outra coisa, eu acho. Não penso que eu pudesse escolher outra coisa para fazer. Então, eu não sei exatamente em que momento esse desejo, eu disse, eu quero fazer medicina. Eu acho que desde sempre, na verdade. Bom, nós sabemos que medicina é um dos cursos, se não o curso mais difícil para se seguir. Mas então, você teria alguma dica ou alguma coisa para dizer para essas pessoas que estão seguindo esse curso ou que querem seguir esse curso? Eu acho que hoje a medicina ela se tornou muito mais difícil para passar no vestibular, não no vestibular, mas da forma como é feito hoje, né, do que na minha época. Talvez na minha época não fosse tão difícil quanto é hoje. Eu acho que os jovens de hoje enfrentam muito mais dificuldade para passar, a ciência é muito maior, né, do que era na minha época. Então, hoje é muito mais difícil. Mas uma coisa, o que eu tenho para dizer para os jovens que escolhem seguir essa carreira. Primeira coisa, tem que ter certeza do que quer fazer. Porque é uma escolha, não digo para toda a vida, porque a vida sempre é tempo de mudança, né? Mas você tem que gostar realmente do que você está escolhendo. Isso vale para todas as carreiras, mas na medicina você realmente tem que gostar, porque você tem que se dedicar. E a segunda coisa é que se você realmente escolher como carreira a medicina, você tem que entender que você tem que abrir mão de algumas coisas até passar e chegar na faculdade. Então, olha, mas eu tenho que estudar muito. Se você quiser passar em medicina hoje, você tem que estudar muito. Mas eu tenho que deixar de sair com os meus amigos. Sim, muitas vezes sim, porque a concorrência hoje é muito grande. Então, o que eu acho que os jovens precisam entender é que esse abrir mão, ele não é definitivo, ele é momentâneo, né? Como qualquer carreira que você for seguir, quiser realmente passar, entrar na faculdade, ingressar na faculdade, você precisa se dedicar para isso. E medicina, pela concorrência, você realmente tem que abdicar de alguns momentos por um período e sabendo que isso vai te trazer frutos mais na frente. Então, não adianta estudar
umas horinhas. Tem que estudar muito. E, lógico, não pode esquecer que a gente também precisa ter os nossos momentos de folga, estudar com equilíbrio, né? Mas é isso. Então, são duas coisas que eu digo. Saber que realmente é isso que quer e estudar muito. Não tem segredo para passar em medicina, não tem segredo de cursinho, não tem segredo de fórmula, tem que estudar muito e se dedicar. É isso. Uhum. O que você pensa sobre as medidas de prevenção ao coronavírus que o Brasil tem tomado? Você acha que ele está atrás de outros países ou não? Eu acho que, como médica e estando na linha de frente do Covid, desde que começaram os primeiros casos em Ribeirão Preto, né? Nós recebemos os primeiros casos no Hospital das Clínicas. O que eu acho é que nós, independente de política, nós tivemos tempo para nos preparar. Nós tivemos exemplos para nos preparar. E eu estou falando como médica, pura e simplesmente. E a gente deixou muito a desejar nesse sentido, né? Eu acho que a gente não precisaria, estou falando como cidadã, de certa forma também, a gente não precisaria ter o número de mortos que nós temos hoje. Não é porque nós não somos os Estados Unidos ou não somos a Europa que nós estamos atrás, enfim, nós tivemos tempo, nós tivemos exemplos, então a gente podia ter se preparado melhor, nós tínhamos condições para isso. E a gente acha que a gente deixou a desejar nesse sentido, né? Em relação a tratamento em si e em relação a suporte em si, não sei se a sua pergunta tem a ver com isso também, eu acho que a gente não deixa nada a desejar aos outros países, né? Se você comparar, isso é em off, mas a gente estava fazendo uma pesquisa assim entre a gente lá no hospital esses dias e hoje a nossa mortalidade no Hospital das Clínicas é menor do que a mortalidade dos Estados Unidos. Entendeu? Guardadas as devidas proporções, ela é menor. Tudo bem, a gente tem um número menor, né, de casos nesse momento, é Ribeirão Preto, não são os Estados Unidos, mas a gente tem uma mortalidade menor. E a gente tem os recursos que a gente precisa ter em termos de aparelhos, né? Agora, a gente, em termos de EPIs, por exemplo, que são os equipamentos de proteção, eu acho que neste caso a gente não consegue fazer adequadamente como se faz em outros países. Então, nisso, sim, nosso país deixa a desejar, né? E eu acho que, por isso, nós tivemos tantas mortes de técnicos de enfermagem, de médicos, enfim. Mas, em termos de preparo, eu acho que, no geral, a gente poderia ter sido melhor. Isso falando como cidadã. E como médica, eu vejo isso todos os dias no hospital. A própria população, eu acho que ela poderia ter sido informada melhor. Talvez, se ela tivesse sido mais conscientizada, talvez não tivéssemos o número de mortos que nós temos hoje. É isso. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu perfeitamente, era isso que eu queria mesmo ouvir. Agora, nós sabemos que medicina é uma profissão muito, assim, cobiçada. Assim, a maioria das pessoas cobiça por causa do dinheiro, mas eu tenho certeza que várias pessoas procuram essa profissão por causa dos momentos recompensadores de salvar uma vida ou de fazer outras coisas em relação a isso. Então, eu queria saber, qual foi o momento mais recompensador da sua carreira? Muitos. Muitos momentos. Aí você vai me fazer chorar.
eu tive muitos momentos recompensadores. E eu vou te falar da médica que eu era antes da pandemia e da médica que eu sou hoje. Hoje, eu posso dizer para vocês que vão ouvir essa reportagem e para vocês que são adolescentes, que estão entrando na juventude daqui a pouco, que a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela também trouxe muitas coisas boas. Eu hoje sou uma médica diferente por causa da pandemia. Muitas vidas foram perdidas, mas muitas vidas foram salvas. E eu tive muitos momentos, assim, que valeram por tudo que eu passei dentro, até chegar aqui onde eu estou hoje, no trabalho que eu tenho, no lugar onde eu trabalho, né, na faculdade, com todas as dificuldades, eu já tive muitas coisas que compensaram. Mas o que eu tenho vivido dentro do hospital na pandemia, eu acho que foi o mais compensador. Todos os pacientes que se salvaram, não tem nada que possa pagar esse sentimento. E mesmo os que morreram, quando você tem um olhar de uma família, de um pai ou de uma mãe que agradece a você, que perdeu um filho, ou de uma esposa que perdeu um marido, ou de um marido que perdeu uma esposa, quando você tem um olhar deles naquele momento difícil, que olha para você e tem condição naquele momento de te agradecer, mesmo tendo perdido o seu familiar, isso nada paga, entendeu? Então, hoje eu sou diferente, eu sou uma médica diferente, eu sou uma pessoa diferente por causa disso que eu tenho vivido. Então, acho que não dá para te dizer, olha, eu tenho um momento compensador, ou eu não consigo te apontar momentos. Eu tive vários momentos antes da pandemia, muitos deles, muitos. E estou tendo agora muitos momentos. Então, a medicina é assim, né? Eu já chorei muito na pandemia, acredite, de alegria e de tristeza também. Mas a medicina, ela te traz surpresas todos os dias, né? Ela vem todos os dias te mostrando que, às vezes, você pode ter um olhar diferente para determinadas coisas. E em relação ao dinheiro que você comentou no início da pergunta, eu acho que hoje, eu não sei se as pessoas, lá no passado, bem atrás, bem há muitos anos, talvez as pessoas vissem essas profissões, advogado, engenheiro, médico, como profissões de status, né? Eu acho que hoje isso se perdeu um pouco, ser médico não é mais uma profissão de status, eu acho. Eu acho que hoje você precisa trabalhar em mais de um emprego, na maioria das vezes, você precisa ter mais de um trabalho, né? Então, assim, é por isso que eu disse, você realmente precisa gostar. Você sabe, você tem que saber que você vai deixar o seu filho pequeno em casa para ir trabalhar, né? Que você vai dormir muitas noites fora. Então, eu acho que o dinheiro hoje talvez já não seja mais tanto o que pese, porque já não é mais assim, já não é uma profissão que te traz mais status como era no passado. É isso? Agora, então, eu vou passar de volta para o nosso repórter Lorenzo, para que ele termine a reportagem. Doutora, o Pedro tinha feito uma pergunta para a senhora e teve um trecho que me chamou um pouco de atenção. Quando a senhora falou sobre a questão de nós não termos nos preparado muito bem, a senhora acha que o Brasil, ou se não o mundo todo, subestimou um pouco
o poder do vírus no início da pandemia? Eu acho que não só o Brasil, mas talvez o mundo todo tenha subestimado o poder do vírus, da pandemia em si. Eu acho que quando o vírus começou lá na China, né, era muito longe para nós brasileiros, né? E às vezes a gente tem brasileiro, ou enfim, o ser humano em si, tem aquela coisa de pensar, nossa, não é comigo, está muito longe de mim. Até que ele chegou aqui. Então, ele estava muito longe. Quando ele chegou com força. E talvez tenha nos pegado, como eu disse para o Pedro, um tanto quanto despreparados, porque muitos de nós não acreditávamos nele. Para vocês saberem, eu tenho pacientes e famílias de pacientes que até hoje eles não acreditam. Eu tive vários pacientes assim, que não acreditam que o vírus exista. Mesmo sendo noticiado massivamente na TV, mesmo tendo tantas mortes, eles acham, até recentemente, tá? Eles acham que o vírus é um golpe, que é uma invenção, que é coisa da mídia. Eu tive um paciente, e não é coisa de idoso, que é mal informado, não é nada disso. Eu tive pacientes jovens que me disseram que esse paciente ele não estava tão grave assim, então ele não foi entubado, não chegou a ficar tão grave, que me disse que quando eu perguntei para ele, mas ele falou que ele não acreditava no vírus. Eu perguntei, e o que você achava que é, o que você acha que é que passava na televisão? Ah, eu achava que era coisa de política. E eu perguntei, você não via a reportagem? Ah, não, quando começava eu desligava, porque estava passando muita coisa. Então, muita gente não acreditou, né? E muita gente continua não dando muita importância. E eu acho que foi isso que aconteceu. O mundo, os nossos brasileiros, eu acho que talvez a gente realmente tenha subestimado, embora seja um vírus, né, que mas a gente teve o H1N1, ele contaminava mais pessoas e não morreu tanta gente. Morreu muita gente, né? Mas nós tivemos a vacina logo, foi diferente. E acho que todo mundo estava pensando nisso. Eu, sinceramente, eu não sei o que as pessoas imaginavam ou continuam imaginando. Então, talvez tenha sido isso, a gente tenha subestimado. Acho que sim. A senhora acha que parte desse pensamento das pessoas em geral surge de uma falta de informação, de certa forma, dos governos ou da OMS mesmo, né, que no começo não passou muita informação para a gente? Eu acho que seria interessante se tivesse uma campanha maior de conscientização. Eu acho, não querendo falar de política diretamente, mas sendo bem fazendo um apanhado geral, eu acho que os nossos líderes, falando de Brasil, eles precisavam ter sido mais efetivos. E eu não estou falando deste ou daquele, eu não estou querendo, não estou falando de... Não, isso não tem a ver com política, isso tem a ver com eu ser médica e estar vendo o que eu vejo dentro dos hospitais há 6 meses, né? Eu acho que se nós tivéssemos um líder ou líderes, que não é culpa de um, são de vários, que tivessem se colocado numa posição de firme, de informar a população e de se colocar realmente como líderes do seu povo, né, de quem eles governam, eu acho que talvez fossem diferentes. Vide, lógico que a gente não pode comparar a Nova Zelândia com o Brasil
em termos de tamanho territorial, mas é só ver o que uma boa liderança pode fazer por um país. Mas é minúsculo. Ok, mas veja isso, compare como se fosse um estado e veja a diferença. Então, uma boa liderança, eu acho que teria feito muita diferença. Neste país, pelo menos, teria feito muita diferença. Porque o brasileiro, nós brasileiros, né? Nós, eu sou brasileira, ele precisa disso, de liderança, ele precisa ser chamado. Então, propaganda tem propaganda até hoje. Eu estou sendo bem, assim, falando de Brasil, mas isso vale para todos os países, né? A liderança, eu acho que faz a diferença. É isso. Eu acho que faltou, para nós, principalmente, faltou isso. Eu acho que os líderes, eles deveriam ter tomado tido uma outra postura. Talvez tivéssemos menos mortes. Agora, mais uma opinião pessoal sua. Você acha que o nosso bom e velho SUS teve um papel fundamental para impedir que a situação no Brasil tivesse sido pior? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, desde 2004. Eu fiz residência lá e eu trabalho lá desde 2004. E eu trabalho num outro hospital, que é no Hospital de Maternidade Santa Isabel, em Jaboticabal, que é um hospital que também atende o SUS. Eu tenho certeza que o SUS fez toda a diferença no atendimento à população brasileira, com certeza. O Hospital das Clínicas não só atende SUS, óbvio, mas assim, 90% ou mais dos pacientes. Na pandemia, todos os pacientes que internaram no Hospital das Clínicas foram do SUS. Então, 100% dos leitos de coronavírus eram do SUS. Então, você imagina todos esses pacientes sem ter onde ser internados. Se todos esses pacientes tivessem que ir para sistema privado, a maioria, todos os pacientes que internaram lá, e eu sei porque eu lido diretamente com as famílias, mesmo que na pandemia a gente não esteja com visitas, são famílias e são pacientes que necessitam de um sistema público de saúde. E o sistema público de saúde que temos hoje, o SUS, ele não fica nada a dever em termos de atendimento ao sistema privado que a gente tem hoje em Ribeirão Preto. Então, eu tenho certeza que o SUS fez toda a diferença. Lembrando que ontem foi o aniversário do SUS, né? Então, assim, o SUS, ele faz toda a diferença na saúde desse país. Embora sucateado, embora sem verbas, embora deixado à deriva como ele está, ele faz toda a diferença. Então, é isso. A senhora lida dia a dia com esse inimigo invisível que vem causando todo esse pânico, com razão, no nosso mundo. Quais são os principais desafios que a senhora enfrentou desde o começo da pandemia até agora? Eu acho que no começo, eu me lembro que o primeiro paciente que internou lá no HC, na UTI, eu recebi esse paciente. E a gente se paramentou inteira, né? Como parecia astronauta. Então, nós tínhamos um medo terrível, porque a gente achava que ia se contaminar. Então, nós nos paramentamos, dos pés à cabeça, e era um medo, e esperamos o primeiro paciente. Então, no começo, o medo
era o pior inimigo. Não era o vírus, era o medo de nos contaminar e de contaminar nossos familiares. Eu acho que não era nem tanto de nos contaminar, era, na verdade, de contaminar nossos familiares. Era aquela sensação de, se eu me contaminar, eu vou levar isso para casa, né? Então, o primeiro paciente chegou e a gente recebeu, era um paciente muito grave, e os pacientes foram chegando. E aí a gente viu que atender o paciente com Covid era difícil, mas o medo ele foi deixado de lado. E o que começou a acontecer é que o medo foi deixado de lado porque a gente já não tinha tempo para ter medo. A gente precisava ter coragem. Então, o medo ele foi esquecido. Não dava tempo de ter medo. E aí, a gente começou a ter um outro inimigo, que esse foi o pior de todos, que foi a exaustão física. Então, esse para nós, eu acho que ainda está sendo o pior inimigo de todos. A exaustão física, ela nos deixa fragilizados, né? E isso acho que tem sido para todos os médicos que estão na linha de frente da pandemia. E você ter que lidar com a exaustão física, com o psicológico, que é de você ter que dar notícias que nós jamais daríamos para a família, por telefone, que isso para nós, como intensivistas, é muito difícil. Intensivista gosta de olhar nos olhos do familiar e dar a notícia ali, pertinho. Né? Então, para nós é muito difícil dar uma notícia de morte, dar uma notícia de piora, né? de um paciente pelo telefone. E a pandemia, ela trouxe isso para nós, a gente teve que enfrentar mais isso. Então, a exaustão física associada a esse psicológico extremamente fragilizado, eu acho que de todos isso foi o pior. Essas duas coisas juntas, eu acho que foi o pior. Eu acho que o medo ele chegou e ele foi embora porque não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para ele. E ele não ficou. Acho que é isso. Desde o começo da pandemia, a senhora tem observado alguma mudança nos sintomas dos pacientes até os dias de hoje? Ou continuam sendo praticamente os mesmos? O Covid, ela é uma doença, né? O vírus em si, ele trouxe é uma doença desconhecida para nós, né? E ele trouxe muitos sintomas diferentes. E todos os dias a gente vem descobrindo novos sintomas. Alguns já nesses meses de pandemia já ficaram clássicos, digamos assim, né, como do Covid, mas muitas vezes ela se apresenta de forma bem atípica. Mas alguns sintomas são clássicos. A maioria das vezes o que acontece é que que os pacientes desenvolvem alguns sintomas diferentes quando já estão internados com o diagnóstico da doença, e aí a gente vai descobrindo novas intercorrências assim durante a internação. Mas é uma doença que ela acaba sendo multissistêmica, que a gente diz, ela acomete todos os órgãos, não tem nenhum órgão que ela poupe. Então, ela pode dar muitos sintomas diferentes. Desde um AVC, tem pacientes que se manifestam, que é diagnosticado com Covid por causa de um AVC. Então, é um sintoma muito atípico, diria assim, né? Então, como ela afeta todos os órgãos, ela pode dar sintomas muito diferentes.
Mas é isso. Não tem como classificar aqui, ou dizer, desculpa, que ela vem gerando novos sintomas. São sintomas diferentes, mas que a gente tem descoberto assim ao longo da pandemia mesmo. Uma dúvida, acho que nós ainda temos, apesar de todo esse tempo já de pandemia, como eu sei que eu posso estar com Covid e quando eu estiver com sintomas, a quem eu procuro? Então, a gente tem um pequeno problema em você saber que está com Covid. Nós temos os pacientes assintomáticos. Então, você pode ter Covid e não ter nenhum sintoma, absolutamente nada. Então, se você for um paciente assintomático, não tem o que fazer, você nem vai saber que teve, a não ser que você faça um exame e detecte que você já teve contato com o vírus. Se você for um paciente sintomático, e aí vem a questão de que eu te digo que tem alguns sintomas clássicos e alguns sintomas não clássicos, né? Hoje, qualquer síndrome gripal, você pode se pesquisar COVID, né? Lógico, tem todo um histórico, mas síndrome gripal hoje, você precisa pesquisar COVID, porque nós estamos numa pandemia, né? E se você tem sintomas, seja de síndrome gripal, febre, tosse seca, perda de olfato, perda de paladar, esses são sintomas clássicos, certo? Você deve procurar a unidade de saúde mais próxima. Aqui na nossa cidade, nós temos a UPA, da 13 de maio, que é uma unidade que está preparada para receber pacientes com Covid, se você não tem plano de saúde. E se você tem plano de saúde, você procure o hospital que recebe o seu plano e, de preferência, né, de máscara, procure o seu plano e fale dos seus sintomas. E não esquecer de jeito nenhum, sempre dos cuidados com as mãos, com a higienização das mãos. As pessoas acham que a pergunta nem é essa, mas eu estou me adiantando. As pessoas acham que se proteger do Covid é colocar a máscara. Simples assim. E elas se esquecem que as superfícies podem estar contaminadas, né? Eu já vi gente no supermercado levantando a máscara para passar o dedo na boca para abrir o saquinho do supermercado. Então, acontece, eu já vi relatos disso também. Então, assim, as superfícies podem estar contaminadas. Não é só proteção do nariz e da boca em si, né? As superfícies também são contaminadas, as mãos podem se contaminar. Então, a gente precisa se lembrar disso. Não era essa a sua pergunta, mas eu estou me adiantando. Perfeitamente, doutora. Essa era uma dúvida que os nossos ouvintes, nossos espectadores também fizeram algumas perguntas para a gente. Uma outra pergunta que também é uma curiosidade dos nossos telespectadores é: se eu pegar uma vez o Covid, eu posso pegar novamente? Essa pergunta não tem resposta ainda, tá? Não tem como te responder isso, nós não temos essa resposta ainda. Nós temos 7 tipos de vírus semelhantes ao SARS-CoV. São 7 tipos, na verdade. E 4 deles são que são causadores de doenças mais patológicos, são mais patogênicos. E em alguma vez na sua vida, seja numa gripe, no resfriado, você pode ter tido contato com
com um desses tipos e ter no seu organismo um sinal, digamos assim, falando de uma forma simples, de que, opa, eu tive contato. Não necessariamente. Aí você vai lá e faz o teste rápido. Ops, esse teste, olha, eu tive contato, eu tenho IgG positivo. O IgG positivo quer dizer que você teve contato. Então eu estou imunizado. Não, você pode ter tido contato com um desses vírus lá atrás. Então, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Ninguém vai ter nesse momento, eu tenho certeza, né? Nem em Oxford vai ter essa resposta, nem aqui no Brasil. Nós não sabemos. Então, quem já teve, continue se protegendo, usando máscara, fazendo higienização das mãos. Nós ainda não temos resposta para essa pergunta. E em relação aos testes rápidos, só para não ficar aí meio perdido, eles não são 100%. Nós temos outros testes a serem feitos, lógico que aliado ao quadro clínico, né, ao histórico, à história clínica do paciente, mas eles também podem ser falhos, tá? E tem essa história também de que se você teve um contato com outro tipo de SARS-CoV, ele pode estar um IgG positivo. Também adiantei, não era isso a sua pergunta, mas já falei também. Não, perfeitamente. A família do SARS-CoV é uma família muito grande, não é? O coronavírus não é um vírus exatamente, são vários vírus. Né? Nossa última pergunta dos telespectadores é sobre os bichinhos. Os nossos bichinhos também podem contrair o vírus ou esse vírus só afeta os seres humanos? Essa é uma pergunta que eu também não tenho muita resposta. A princípio, parece que os animais não podem contrair, né? Teve uma matéria que saiu em algum jornal, algum site de notícias, talvez, de que os cães poderiam adquirir o coronavírus. Mas não é este tipo de coronavírus, tá? É um outro tipo, tá bom? Não seria esse. Então, os nossos cães não poderiam nos transmitir. Pelo sim, pelo não, o meu está em quarentena. Bom, feito. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Parágrafo a sua entrevista. Foi ótimo a senhora poder ter conversado com a gente hoje. E essa foi a nossa segunda edição de entrevistas do Jornal Parágrafo. Alguma consideração final? Alguma coisa que a senhora gostaria de dizer? Só que tomem as medidas de precaução adequada. Os números estão caindo. Os números de mortos estão caindo, mas a pandemia ainda está aqui. Nós não temos vacina ainda. As que estão em teste e vão demorar a chegar para toda a população. Então, a gente não pode esquecer que nós estamos na fase amarela, na fase não sei o quê, a fase está colorida, mas a pandemia continua negra. A gente não pode se esquecer dela. Então, só isso, que tomem, continuem tendo, que se conscientizem de que mais de 130 mil pessoas morreram. E isso não é pouco. Então, eu espero que os que estão aqui tenham consciência e continuem se protegendo. E protegendo aqueles que amam. Obrigada, meninos. Nós que agradecemos. Meu colega de bancada, Pedro, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu não tenho nada mais para acrescentar, apenas que realmente sigam os conselhos dos especialistas, é claro, que fiquem em casa e se cuidem. A gente vai esperar isso, daqui a pouco a gente está saindo. Perfeito, então. Aqui nós nos despedimos e um agradecimento especial meu, Lourenço Donato, e do nosso querido Pedro Gentili. Obrigado. Em nome da equipe do Parágrafo, eu venho expressar as nossas condolências a todas as vítimas da pandemia. Nosso noticiário terminará sem música
e com 1 minuto de silêncio em homenagem a todos aqueles que perderam a vida neste triste capítulo da nossa humanidade. Muito obrigado.